Continuando nossa aula com a quarta questão, para o vídeo não ficar muito extenso, diz o seguinte: qual o volume de concreto utilizado na construção de uma laje de 20 centímetros de espessura em uma sala com medidas iguais a 10 metros de largura e 6 metros de comprimento? Veja o desenho que já está no ponto, né? Ele quer saber o volume de concreto. Então, a deixa aqui é transformar centímetros em metro. Olha lá, 0,2 metro equivale a 20 centímetros, já que 100 centímetros é 1 metro. E para calcular o volume, que moleza, né? A, B vezes C. Então vai ficar 10 vezes 6 vezes 0,2. 10 vezes 6, 60. 60 vezes 0,2 vai dar 12 metros cúbicos, né, de concreto. Beleza? Questão número 5. Em uma piscina retangular com 8 metros de comprimento, 5 de largura, para encher o nível de água em 20 centímetros, são necessários quantos litros de água? Tá aí o mesmo desenho, né? Só mudei o númerozinho aqui, professor. 8 por 5, em vez de colocar centímetro, coloquei em metro. Aí a gente tem que saber que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá bom? Então vamos fazer o cálculo do volume. Vamos lá. 8 vezes 5 vezes 0,2, que estava em centímetro, agora ficou em metro. 0,2 metro equivale a 20 centímetros. Repetindo, né? 8 vezes 5 vai dar 40. E 40 vezes 0,2 vai dar 8 metros cúbicos. Agora é transformar, né? Eu sei que a cada 1 litro, aliás, a cada 1 metro cúbico, eu tenho 1000 litros. Transformação básica, né? É só você multiplicar 8 vezes 1000. Então, é necessário 8.000 litros. Muita água, né? Beleza pura? A 20 centímetros. Só 20 centímetros precisa de 8.000 litros. Questão número 6 diz o seguinte: considere o reservatório com o formato de um paralelepípedo reto-retângulo, aí abaixo está o desenho, né? Com 2 metros de comprimento, 1,5 metros de largura, inicialmente vazio. A válvula de entrada de água no reservatório foi aberta por certo período e, assim, a altura do nível na água do reservatório atingiu 50 centímetros. Está aí no desenho. Preenchendo 40% da sua capacidade total. Ou seja, não encheu, ficou lá 40%, né? Desse modo, qual a medida da altura desse reservatório em metros? Então, o que é que a gente vai fazer? Você não precisa calcular o volume, tá bom? Já que a parte referente a 2 metros continua com água, né? A partir de, sei lá, menos de 1 centímetro, aqui está cheio de água. 1,5 também. O que é que está alterando quando eu coloco água no reservatório? Altera só a altura. Então, aqui é um cálculo de regra de 3 em relação à altura. Qual é a nossa regrinha de 3? Aqui diz que 50 centímetros de água, né, equivale a 40%. Não precisa tirar nada de capacidade. Só sei que quando tiver 50 centímetros de água, é equivalente a 40% da altura total desse paralelepípedo. É o que afirma aí no problema. Repetindo, 100% da altura será o tanque cheio. Então, quando eu colocar mais água aqui dentro para encher, o que vai alterar é apenas a altura. Então, o cálculo aqui é linear. É uma regra de 3. Está aqui, ó. 40% equivale a 50 centímetros de água. 100% é equivalente a X. Regrinha de 3, né? Posso tirar um 0 do 40 e um 0 do 100. Então, vai ficar 4 vezes x, 4x. E sobrou só o 10, né? 10 vezes 50. 10 vezes 50 vai dar 500. E divide aí por 4. Ou seja, quando eu divido por 4 vai ser a metade da metade. E a metade de 500? 250, né? E a metade de 250 é
125 centímetros. Relembrando que essa questão aqui é uma interpretação em relação ao nosso problema de volume de paralelepípedo, mas a aplicação do cálculo é apenas uma regra de 3. Questão A. A altura, desculpe, ele pediu não em centímetro, pediu em metro, né? Tá aqui, ó. Em metro, claro que 1 metro tem 100 centímetros, 125 centímetros vai ter 1,25 metros. É a altura do reservatório. Questão número 7. Uma barra de madeira maciça com a forma de um paralelepípedo reto retângulo tem as seguintes dimensões: 48, 18 e 12 centímetros. Para produzir calços para uma estrutura, esta barra deve ser cortada pelo carpinteiro em cubos idênticos, na menor quantidade possível, sem que reste qualquer pedaço de barra. Ou seja, eu vou cortar esse paralelepípedo, essa madeira, maior possível, e tem que ser cubos. Vixe Maria, que legal, né, professor? Deste modo, qual o número de cubos cortados? Eu vou ter que calcular, sabe o que aí? Calcular qual é o maior divisor de 18, 48 e 12, para que eu corte os pedacinhos, né? Que eu corte esses cubos homogêneos, iguais. Então aqui é tirar o MDC do 48, do 18 e do 12, para que eu tenha o maior bloco possível e, claro, com a mesma medida. Então, ó, o 48, o 18 e o 12 dá para dividir logo por 6, né? Que na tabuada do 6 eles estão lá. 48 por 12 vai dar 8. 18, aliás, 48 dividido para 6 dá 8. 18 dividido para 6 dá 3. E 12 dividido para 6 dá 2. Veja que 8, 3 e 2 não tem como eu dividir pelo mesmo número inteiro, né? Então, concluímos que o 6 é o maior divisor possível. Quer dizer o quê? Que eu posso, nesta retinha aqui, que mede 12, dividir em pedaços de 6, né? Vai ficar 2 pedacinhos de 6. O 48, daqui para cá, eu posso dividir em 8 pedaços de 6, porque 6 vezes 8 é 48. Né? Aqui também tem que ser 6, né? Tem que ser igual, é um cubo. E no 18, daqui para cá, eu posso medir, cortar, né? 3 pedaços de 6 centímetros. Ou seja, esse bloco aqui vai ser retirado cubos de 6 centímetros. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Vejam só. Onde era 48, eu vou, né, cortar, né, de 6 em 6 centímetros. Aqui no 2 eu vou cortar de 6 em 6, vai partir bem aqui, ó. E esse aqui do 3 eu vou partir de 3 em 3, né, ó. Aqui e aqui. Passar um tracinho aqui, como se fosse assim. Aí a pergunta, quantos cubos eu vou cortar aqui? É só multiplicar, tirar o volume desse cubo com essas medidas. 8 vezes 3 vezes 2, tá aqui, ó. O número de blocos, NB. É só multiplicar. E vai dar quanto? 48 blocos, né, de forma cúbica de aresta 6. Olha aí o MDC sendo necessário novamente. Esse é um cálculo razoável, né? Bem difícil, pode cair numa prova do Enem. Questão número 8 diz o seguinte: a largura, a altura e o comprimento de um paralelepípedo reto ou retângulo formam, nesta ordem, uma progressão geométrica de razão 2. Sabe-se que o volume desse paralelepípedo é igual a 64 litros. Qual a altura desse paralelepípedo? Aqui o cálculo é similar à questão anterior, a questão 2 ou a questão 3, só que ele informa em litros. Beleza? Entenda o seguinte, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 decímetro cúbico é como se fosse um bloco, tá bom? De 10 centímetros de aresta. Um bloco cúbico. Aqui, ó, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Beleza? Escrevam isso aí, para a gente ficar no ponto. Então,
Quando eu fiz lá a PG, né, a progressão geométrica, já foi feito, de razão 2. O produto de 3 termos de uma PG se escreve assim, né? Aí 2 dividido por 2 vai dar 1. Vai ficar x vezes x, que é x ao cubo. E esse cálculo já foi feito. Encontramos o x igual a 4. Lembrando que eu estou usando 64 litros, que equivale a 64 decímetros cúbicos. Quando eu tirar a raiz cúbica, aqui vai ficar só decímetro. Então, eu tenho aqui, nesse paralelepípedo, o x igual a 4 decímetros. E como ele está na ordem, né, ó, largura, vai ser o termo anterior. Se eu colocar na ordem aí, ó, a PG, que tinha lá, é 2, 4 e 8. Seria os termos da PG, que são o quê? Arestas do meu paralelepípedo. 2, 4 e 8. Como ele quer respectivamente é na ordem, então você vai seguir essa regrinha aqui, ó. Largura, qual a largura do paralelepípedo? 2. A altura do paralelepípedo é 4. E o comprimento vai ser 8. Como a pergunta é qual é a altura, então vai ser o termo central. A altura é 4 decímetros. Questão número 9. Vamos ver o tempo. Já tem 11 minutos, professor. Oh, que aula grande. Uma caixinha de papelão tem a forma de um prisma reto de base quadrada com 6 centímetros de lado. E a altura H. Aí, ó. Tem um desenho já bonitinho. Lá embaixo é um quadrado e a altura é H. Sabendo que o volume dessa caixinha é 288 centímetros cúbicos, qual o valor de sua área lateral em centímetro? Então a primeira coisa é descobrir o H, né? Para calcular a área lateral, eu vou ter que descobrir o H e veja que a área lateral são retângulos, são 4 retângulos de base 6 e a altura H. Então, a primeira coisa, eu vou ter que descobrir o H. Como ele informa que o volume é 288, então eu vou colocar aqui o volume, 288, as duas arestas que eu conheço e o H como desconhecido. Multiplica 6 vezes 6 é 36. E eu vou pegar o 6 e levar dividindo. Aqui. 6 não, 36, né, professor? Então ficou 288. Se eu dividir para 36, vai dar 8. Só fiz fazer a divisão, tá bom? Então eu tenho a altura igual a 8. Agora ficou fácil de encontrar a área lateral. Tá aqui a área lateral, ó. Essa partezinha aqui, ó. 6 por 6 aqui na frente, tem mais duas, né? 2 retângulos aqui atrás, eu coloquei aqui plano, né? Planifiquei. E a área lateral será 6 mais 6 mais 6 mais 6. Se eu somar aqui como sendo a base, vai dar 24. E claro, 24 vezes 8 dá 192 centímetros quadrados. Então, repetindo. Primeira coisa, voltando aqui, calculei a altura, que era desconhecido, porque ele informou o volume e informou duas arestas. Faltou a altura, a terceira aresta. Depois eu apliquei aqui, né, para calcular a área lateral, que ele está pedindo, qual o valor da sua área lateral. A área lateral precisava da altura, que eu descobri, que é 8. Planifiquei, bonitinho, somei 6 mais 6 mais 6, 24. 24 vezes 8, 192. Beleza? Vamos à questão número 10, professor. Questão número 10 diz o seguinte. Nos Correios são utilizados vários tipos de caixas para o envio de encomendas. Entre elas, a caixa do tipo 4B. Um paralelepípedo retângulo em papel ondulado, com aresta medindo 36 mm, 27 mm, 180 mm. A pergunta é, qual o volume dessa caixa em decímetro? Vejam só, antes de mais nada, eu tenho que transformar tudo em decímetro. E aqui está informado em milímetro. Por isso que eu coloquei essa tabelinha. Ó.
De milímetro para decímetro, ó, são duas casas, né? Então a razão aqui é 10 vezes 10, vai ser 100. Se eu quiser transformar decímetro para milímetro, eu vou multiplicar, tá aí a setinha, ó. Eu vou multiplicar por 10 duas vezes. E se eu fizer o contrário, eu vou dividir por 10 duas vezes, né? Já que 10 vezes 10 é 100, então basta transformar dividindo, ó, cada número desse em milímetro, cada unidade de medida dessa de milímetro, divide por 100. Quando eu dividir por 100, tenho 3 casas, é só correr a vírgula, uma casa, aliás, duas casas à esquerda. E vai ficar as seguintes medidas: 3,6, 2,7 e 1,8. Isso aqui já em decímetro. Agora é só multiplicar. Primeira multiplicação é 3,6 vezes 2,7. Está aqui. Fiz a continha, fiz até a prova. 7 vezes 6, 42 vai 4. 7 vezes 3, 21. Mais 4, 25. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 3, 6, com mais um 7. Somei, dá 2, dá 7 e dá 9. Tirando a prova, você pode somar esses dois aqui, ó. Dá 9, 9 é 0. Botei o zerinho aqui. Soma esses dois aqui de baixo, 2 mais 7 dá 9. Tá aqui o 0, ó. Multiplicando 0 vezes 0 é 0. E embaixo tem que dar 0. O 9 não conta, aqui o 9 é 0. E 7 mais 2 dá 9, que é 0. Então essa continha tem um percentual de acerto. Lembrando que eu não coloquei a vírgula. Tá aqui, vai dar 9,72. Tá aqui a continha. Agora eu vou multiplicar 9,72 vezes 1,8. Tá aqui a continha, bonitinha, ó. 9,72, como eu já tirei o 9 fora dele, vai dar 0, né? E 1 mais 8 dá 9, vai dar 0, deu tudo 0 de novo. Multiplicando, 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 7, 56, com mais um, 57, vai 5. 8 vezes 9 dá 72, com mais 5, 77. E 1 vezes 9, 72, dá 972, só repete. Somando, vai dar esse número aqui, 17.496, só que eu tenho duas casas decimal, mais uma casa decimal à direita, dá 3 casas decimais, então a vírgula fica 3 casas decimais à esquerda, né? E aí a resposta vai dar 17,496 decímetros cúbicos. É o que ele estava pedindo. Questão número 11. Sobre uma mesa estão dois recipientes. O primeiro tem um formato de um cubo, tal que cada aresta mede, desse cubo mede x centímetros. Tá ali. O cubozinho tá lá, x centímetros. O segundo tem um formato de um paralelepípedo reto, cujas dimensões são 5, 25 e 125. Tá aqui. 5, 25, 125. Sabendo que os dois recipientes possuem o mesmo volume, então, qual é a medida da aresta x do cubo? Bom, se eles têm o mesmo volume, então o volume desse cubo, que é calculado como aresta ao cubo, né? Aqui, aresta ao cubo, x ao cubo, vai ser igual ao volume deste paralelepípedo, que é A vezes B vezes C. O A, o B e o C tá aqui, ó, os valores 5, 25 e 125. Beleza? 5, 25 e 125. E eu quero tirar o quê? Já que aqui é cúbico, eu vou tirar aqui a raiz cúbica daqui a pouco. Antes, eu vou ver como eu vou deixar esses termos ao cubo, né? Ó, vejam só. O 125 é 25 vezes 5. Olha que legal, né? 25 vezes 5. Separei aqui, ó. E o 5, esse 5 aqui, se eu multiplicar por esse 5, também vai dar 25. Ou seja, agora eu tenho 25 multiplicado aí 3 vezes, né? Entendido aí? Eu peguei o 125, separei, 25 vezes 5. Peguei o 5 que sobrou, multipliquei com o primeiro 5, deu 25. E 25 multiplicado 3 vezes é a mesma coisa que 25 ao cubo. E claro, encontramos aí o valor do x, 25 centímetros.
Pronto, simplesmente assim. 25 centímetros. Beleza? A última questão é a questão número 12. Tá lá, um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões: 50, 15 e 20 centímetros. Determine quantos litros de água são necessários para encher esse aquário. Olha que legal! Quantos litros? Aqui você tem que lembrar que a cada 1000 ml eu tenho 1 litro. E que 1 ml é equivalente a 1 centímetro cúbico. Basta isso para entender que vamos calcular o volume em centímetros cúbicos. Vamos calcular, né? 50 vezes 20 dá 100. 100 vezes 15 vai dar quanto? 1.500 centímetros cúbicos. E para transformar em litro, basta você identificar que isso aqui é 1.500 ml e 1.500 ml, né? Vai dar exatamente 1,5 litros. Ok? Então, concluímos aqui a nossa aula. Bons estudos!